Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Galera Coop, esse projeto do Cicobi que tem o intuito aí de te ajudar a entender e aprender mais sobre cooperativismo, educação cooperativista e atitude empreendedora. Eu sou Fernanda Pedroni, sou do Instituto Cicobi e peço licença já para fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, pouco abaixo do ombro, tenho os meus cabelos na cor castanha, meus olhos também são castanhos, estou usando uma blusa marrom e uma calça preta e estou acompanhada da minha colega Loísa Oliveira. Oi, Lou! Oi, Fernanda, que alegria estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante sobre educação cooperativista e num modelo diferente, né? Tão agradável, batendo Tão papo. necessário também, né? E assim, essa é a proposta mesmo, né? Que seja uma conversa informal, então quero convidar para você que está aí em casa nos ouvindo ou nos assistindo, pega o seu cafezinho que a prosa vai ser boa aqui. Eu vou começar também fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa verde e uma calça preta. Bom, Fê, bora Lou, lá começar esse papo? bora começar e eu quero já começar explicando por que Galera Coop. De onde Boa que veio esse pergunta. nome? A gente queria ter um bate-papo sobre cooperativismo que pudesse entrar todo mundo, né? Quem trabalha com educação cooperativista, educação empreendedora, quem já é do cooperativismo, quem ainda não é, mas quer fazer parte. Então, a gente quer falar com a galera do cooperativismo e daí ficou a Galera Coop. Perfeito. E por isso também o formato, né, que você comentou, que é um formato todo diferente, é um formato Exato. para o pessoal se sentir em casa, aconchegado, né? Realmente tomando um cafezinho com as amigas e conversando. Exato, podem assistir o vídeo, pode escutar só o áudio. O importante é saber que a gente está tendo um bate-papo aqui tranquilo e gostoso mesmo sobre cooperativismo. Muito bom. Bom, e a gente começa então o nosso bate-papo falando sobre cooperativismo, é o que nos traz aqui, né? Esse movimento aí que é tão importante e que eu já trago uma provocação, tá, Luiz? Já vou levantar a bola para você cortar, estilo vôlei, tá? É, tem um pensador, e aí eu vou ler, peço licença para ler aqui, o Ailton Krenak, que ele fala algo sobre o apagamento da pessoa coletiva. No contexto da fala dele é o seguinte: a gente cada vez mais está vivendo um individualismo, estamos nos esquecendo que vivemos em uma comunidade, em coletividade. Então eu centro muito mais em mim mesma, né? Então eu falo muito de mim, no eu, nas minhas necessidades e esqueço que eu faço parte, que eu estou no todo. E aí, enfim, queria conversar com você sobre isso. É interessante, né? Porque por algum tempo a noção e esse conceito de indivíduo foi muito importante naquele momento, né? Para a gente construir esse conceito. Acontece que os desafios eles vão mudando, né? A sociedade contemporânea enfrenta outros desafios. E agora, mais do que nunca, reforçar esse conceito de coletividade, de que eu faço parte de algo maior, é cada vez mais importante. E eu anotei aqui para a gente trazer para o nosso bate-papo um experimento que ele é de 1968, salvo engano, eu perdi a ficha onde eu anotei, isso mesmo, 1968, que é um experimento que aconteceu mais ou menos assim. Os pesquisadores selecionaram, eu não vou me lembrar ao certo o número de pessoas que participaram, mas vou trazer aqui alguns números hipotéticos para a gente pegar a essência. Eles selecionaram 5 fazendeiros e convidaram esses 5 fazendeiros para participar do experimento. Cada fazendeiro recebeu um pedacinho de terra demarcado. Aquele era o seu pedacinho. Naquele pedacinho, ele poderia criar 2 vacas e meia. Mas, como não existe meia vaca, cada um criou 2 vacas e assim ele manteve os limites do terreno, do pedacinho que ele tinha. E De assim forma sustentável. de forma sustentável. Então não cabia 3 vacas, cabia 2 e meia, coloquei 2. Eles conseguiram manter isso por um bom tempo, conseguiram viver assim por um bom tempo, e aí depois de um tempo os pesquisadores tiraram todas as cercas do terreno e os 5 fazendeiros que antes tinham um terreno e um espacinho fechado especialmente para eles, passaram a compartilhar um mesmo terreno. E aí, esses 5 fazendeiros tinham um terreno em comum, entre eles, um terreno coletivo. E eles tinham ali a limitação do terreno como antes. Só que o que aconteceu? Se antes eu podia ter 2 vacas e meia, agora que eu estou num terreno maior, dividido com outros colegas, e eu sei que todo mundo tem a mesma capacidade de 2 vacas e meia, o que eu vou fazer? Eu vou colocar
3 vacas aqui. Porque meio com meio dá 1. Muito bem, você tá boa em matemática, hein, Fernanda? Um beijo para minha professora Sueli, que deve estar orgulhosíssima de mim. Exatamente o que aconteceu. Então, um fazendeiro teve essa brilhante ideia e falou: se eu podia colocar 2 vacas e meia, tava colocando só 2. O meu coleguinha também podia colocar 2 e meia, tava colocando só 2. Eu vou colocar 3, uso o pedacinho dele a mais e ninguém vai ficar prejudicado e eu cresço mais, eu desenvolvo mais, eu prospero mais do que os outros. Tô sentindo que isso não vai dar certo, O Luiz. que você acha que aconteceu? Olha, se uma pessoa pensou isso, mais pessoas pensaram também, né? Todo mundo fez a mesma coisa e o terreno sucumbiu, obviamente, porque não tinha capacidade para sustentar todos esses interesses individuais. E é aí que está a sacada, né? A conclusão do experimento é que quando a gente está num ambiente ou num bem comum, a gente tende a explorar demasiadamente os limites daquele ambiente. Só que essa história não termina por aí. Depois disso, diversos outros estudos foram feitos até para validar, né, todos esses achados e validar as conclusões do experimento, e foi descoberto que esses indivíduos voltavam a se unir, trabalhar colaborativamente, cooperar entre si, quando eles encontravam um inimigo comum. E esse inimigo comum não necessariamente é uma pessoa que vem de fora, né? Um super vilão. Um super vilão de história em quadrinhos que a gente vê por aí. Esse inimigo comum pode ser fatores externos, né? Pode ser algo externo ao ambiente em que eles estão acostumados. No caso da pesquisa, o solo que cedeu. Podemos citar um exemplo também de mudanças climáticas, alguma adversidade externa. E aí eles voltam a se unir, trabalhar juntos para preservar aquele ambiente que é o único ambiente, né, que é o necessário para eles prosperarem. E me parece, quando eu vejo essa reflexão, né, quando eu leio sobre o assunto, me parece que a gente está vivendo algo muito parecido nos dias de hoje, né? A gente vive um momento de mudanças climáticas, de complexidade social gigantesca, de uma desigualdade enorme, de dificuldade com acesso a direitos básicos, né? Enfim, N complexidades que me faz acreditar que talvez trabalhar coletivamente possa ser uma saída para os desafios que a gente enfrenta atualmente. Até porque todo mundo tem um único objetivo, né? Então tá todo mundo seguindo ali pelo mesmo propósito. Isso tem tudo a ver com cooperativismo. Perfeito, é aí que eu queria chegar. Mas antes da gente falar de cooperativismo, acho que vale a pena distinguir alguns conceitos, né? O primeiro deles é o conceito de cooperar. É muito comum a gente ouvir, né? Ah, eu cooperei com meu colega, né? Eu contribuí, colaborei, enfim. Ajudei. Ajudei, exato. Cooperar aqui é no sentido de juntos, né? Encontramos um desafio e saímos desse desafio. Qualquer pessoa pode cooperar. Cooperativismo é um movimento social e econômico chamado de cooperativismo. É isso que a gente está falando e vai falar quando a gente diz de educação cooperativista. E, por fim, cooperativas. São sociedades de pessoas que fazem parte desse movimento, né, social e econômico chamado de cooperativismo. Por exemplo, você já foi no mercado e viu uma caixinha de suco ou uma caixinha de leite escrito que foi produzida por uma cooperativa? Tem o selo Somos Coop. Exatamente. Esse selinho diz que aquele produto vem de uma cooperativa. E essas cooperativas são de um ramo chamado de agropecuário. Exato, o ramo agropecuário. No cooperativismo, existem 8 ramos, né? Existem alguns ramos de cooperativas, dentre eles o agropecuário, mas nós temos também, por exemplo, o ramo crédito, em que o Sicoob está inserido. Então, o Sicoob, como um sistema de cooperativas de crédito, está inserido no ramo crédito e, portanto, presta serviços financeiros aos seus cooperados e à comunidade em geral, né, na medida ali das relações financeiras. Então, existem diferentes cooperativas em diferentes ramos, mas não sou só eu que vou contar a história aqui hoje. Não, é que cooperativa não é algo novo, né? Não é uma coisa que tem poucos anos. Pelo contrário, né, Louise? A gente tem cooperativas aí, inclusive a primeira cooperativa, e eu acho que é essa história que você quer que eu conte. Por favor. É datada lá do século XIX. Nasceu em Rochdale, na Inglaterra. São 28 tecelões que, diante o cenário ali da época, uma revolução industrial, um cenário de
desemprego, de pobreza, de fome, encontraram, né, no cooperativismo essa solução, né, esse inimigo em comum foi encontrado e aí dentro do cooperativismo eles acharam essa solução. Acho que na época eles não tinham muita noção ali de que eles estavam fundando a primeira cooperativa do que a gente tem notícias, né, de que é registrado, mas eles se uniram pensando em comprar alimentos de uma forma mais barata, porque em alta quantidade o preço acabava baixando, e ao comprar eles conseguiam revender também num preço mais justo, mais solidário e equitativo para todo mundo que estava ali. E ali nasce não só a primeira cooperativa, mas também os princípios, os valores que sustentam o movimento até hoje. Chegou aonde que eu queria, Fernanda. Pensando nesses princípios, né, que existem desde a constituição da primeira cooperativa e vêm sendo aprimorados cada vez mais, queria te convidar para um bate-bola aqui. Vamos fazer lá. um de frente com a galera, Tá bom. que eu vou falar um princípio e você explica ele em uma frase, pode ser? Combinado. Bora lá, então. Começando, adesão livre e voluntária. Participa quem quer, mas ao participar precisa saber das suas responsabilidades, direitos e deveres. Gestão democrática. Todos participam, todos têm voz, todos têm voto dentro de uma cooperativa. Participação econômica dos membros. Na participação econômica, a gente tem a distribuição das sobras, porque no cooperativismo a gente não tem lucro. Autonomia e independência. As cooperativas, elas são autônomas, são independentes entre si, dentro do sistema e também entre os níveis. Educação, formação e informação. É o que a gente está fazendo aqui hoje, com muito gosto, que é levar educação, formação e informação sobre cooperativismo ou qualquer tema que seja relevante para aquela comunidade. Intercooperação. É quando as cooperativas cooperam entre si, ou seja, elas se unem para encontrar uma solução que seja em comum ali para todos. Isso pode acontecer dentro do próprio sistema ou entre os ramos. Legal. A gente falou, né, que tem diferentes ramos. E para fechar com chave de ouro, o 7º princípio, compromisso com a comunidade. No Google, os professores vão encontrar como interesse pela comunidade, mas aqui a gente lê como compromisso com a comunidade e eu vou deixar você explicar aí, que você explica também o porquê disso. Legal. É um conceito que até o diretor do Cicobi, né, o Enio Manning, traz muito, que quando foi traduzido veio como interesse pela comunidade, mas no português o interesse pode ter dupla conotação, né? Como algo positivo ou algo não tão legal. Ah, essa pessoa é interesseira. Então, o compromisso com a comunidade traduz melhor, talvez, a essência desse princípio, né, do cooperativismo, que diz que quando uma cooperativa está numa comunidade, ela tem interesse genuíno por essa comunidade. Por quê? A comunidade prosperando, os cooperados prosperam e a cooperativa prospera junto. Então, existem diversas ações realizadas por cooperativas que demonstram esse interesse ali regional. Perfeito. Fechamos os princípios. Fechamos. Muito bem. E o cooperativismo, ele não anda sozinho, né, Louise? Junto dele, a gente tem o que nós chamamos aqui de atitude empreendedora, que é uma atitude que visa o coletivo. Mobiliza recursos, escuta necessidades, age ali com propósito. Que atitude empreendedora é essa? No nosso dia a dia a gente vê isso acontecendo, será? É legal pensar nisso, né? Porque a gente falou do cooperativismo como um meio de resolver problemas complexos da sociedade, do meio que a gente vive, né? E certamente esse meio, essa ação perpassa por uma atitude empreendedora, que pode acontecer de diferentes formas. Eu gosto de pensar disso também como uma forma de regenerar os recursos ali disponíveis. E você concorda que para regenerar algo, para reaproveitar algo, eu preciso ser criativo, né? Perfeito. Não dá para seguir fazendo a mesma coisa. Então, eu lembro aí, estava lendo recentemente um estudo que foi inclusive reconhecido agora no Nobel de Economia, agora de 2025, que os pesquisadores eles trazem o conceito de destruição criativa como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento econômico sustentável. Ou seja, não dá para a gente continuar crescendo economicamente, desenvolvendo mercados, fazendo sempre as mesmas coisas. E eu não estou falando de inovação incremental, de pegar e melhorar um pouquinho o que eu fazia no passado, mas de destruição criativa, ou seja, aquela inovação que propõe novas formas de fazer negócio, novas formas de resolver problema.
E se a gente for pensar no que a gente vai conversar aqui ao longo dos próximos episódios, a gente está falando disso, né, Fernanda? De educação cooperativista como uma forma de resolver problemas coletivamente. Concorda? Concordo muito. E dá para a gente fazer um paralelo aí com a história, né? Lá atrás, no século XIX, os nossos 28 tecelões, ao fundar a primeira cooperativa, sem saber ainda que era uma cooperativa, estavam tendo uma atitude empreendedora, né? Porque eles olharam para o seu ambiente, viram um problema e juntos acharam uma solução que era criativa, que era justa e que agregava para o todo coletivo. Exatamente. Então, vamos falar mais disso nos próximos episódios? E a gente tem muito papo, hein, para os próximos episódios. Vamos nessa? Vamos. Então eu convido vocês, né, a acompanharem a gente aí nos próximos episódios do Galera Coop. E para aprofundar aqui na conversa, eu já também deixo aqui o convite para acessar o nosso descritivo do vídeo. Ali vocês vão encontrar todas as referências, tudo que a gente já comentou por aqui. Luiz, obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, Fer. Até mais, gente.